Sem delongas, eu também vou fazer a minha análise completa sobre o famoso circo digital, o final e todos os poréns em si. Então, como isso ficou em alta há um tempo atrás, eu não vou me preocupar em perder muito tempo o que é a série e ir direto ao assunto. Tô tendo ciricutico. O piloto, como todos já sabem, é um dos melhores episódios. Foi o que chamou a atenção de todo mundo logo de cara, criando uma alta expectativa na internet para saber o que aconteceria depois. Como todo mundo já sabe, tudo começa com a apresentação do show do dia e do absoluto nada a nossa querida boba da corte, Pomni, aparecendo no meio dessa vinheta e meio que atrapalhando tudo. Somos apresentados aos personagens que vão ser a única gama de pessoas que vamos ter durante todos os episódios. A cada episódio eu vou atualizando um pouquinho as informações que temos sobre eles. O Kingo, ele é meio maluco, mas de todas as formas ele só tentou ajudar ele mesmo. A Agatha, ela é super gente boa, tentando de tudo pra não perturbar mais ainda a cabeça da nossa protagonista, apesar dela se lascar bastante. O Jax, ele é um desgramado que utiliza do caos para se aproveitar e causar ainda mais. Ele é péssimo, mas ainda não é um completo babaca. A Gangly, ela é extremamente sensível e passiva com relação ao desrespeito do Jax e com os demais em geral. E a Zubul, a princípio, não tem muito o que dizer, mas ela tá bem irritável, chegando até ser um pouquinho babaca nesse episódio. O Caim, ele é assim, simplesmente maravilhoso. Vamos embora antes que a lua fique ouriçada. Em todos os sentidos de comédia, sendo claramente ali algo programado e trazendo muitas informações logo de cara, mas assim, ainda deixando muitos mistérios no ar. E como ele fala bem rápido, tem coisas que você tem que assistir mais de 3 vezes para você pegar. Prosseguindo, nós acabamos descobrindo um pouco de como a Pomni veio parar nesse mundo digital. Como é que eu tiro esse headset de mim? Mas o processo é praticamente inexplicável e ela não tem a menor ideia de quem é ela nesse início de série, o que também faz parte do mistério que eu mencionei antes. Não dá em muita coisa e o Caim diz que ela pode estar tendo alucinações, mas não dá pra confiar muito no que ele fala. E o foco do vídeo não é necessariamente teorizar ou conseguir uma resposta pra tudo, mas isso eu vou tentando aos poucos, seguindo um pouquinho de lógica também. Em seguida, eles discutem sobre essa coisa de não ter saídas, porque a Pomni, junto de nós, telespectadores, vimos uma porta de saída, mas isso é meio que deixado de lado quando eles vão ver um dos personagens que nesse dia não fez parte da vinheta. É quando nós conhecemos o Kaufman, ao menos o que sobrou dele. É aonde descobrimos o que acontece com a mente de uma pessoa quando ela não aguenta a pressão de não conseguir sair daquele mundo, de não poder mais ser a pessoa que um dia você foi. E que aparentemente isso é uma coisa que já aconteceu antes. E a Agatha me lança uma coisa ainda mais interessante. Podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim. É possível você tentar curar alguém quando ela abstrai? E veja bem que é tentar antes de chamar o Caim, porque ele simplesmente tranca a pessoa em uma sala escura, que levanta uma pergunta/afirmação. O Caim não consegue reverter isso? E como a resposta é óbvia, já que se fosse o caso ele teria feito isso e não um buraco no chão e esconder todos eles, que vai a outra coisa. O Caim não tem o controle definitivo sobre tudo desse mundo, apenas o suficiente. Daí a Pomni tenta fazer o que qualquer um faria, que é dar o fora dali o mais rápido possível, o que a leva para o vazio daquele mundo que foi mostrado anteriormente pelo Caim. Cria-se a ideia de que realmente não tem saída alguma, porque ela ficou vagando por bastante tempo e não tinha nada ali. Após todo o bafafá do episódio, todos saírem de certa forma bem, nós temos a conclusão mais absolute cinema do desespero. O piloto
ele é simplesmente maravilhoso. A sensação de desespero da Pomni é muito convincente pra mim, como o desespero de não conseguir acordar de um sonho ruim, ser incumbido de uma coisa extremamente difícil de digerir e não entregando absolutamente nenhum conforto. Com certeza a nota que eu dou pra esse episódio é 10. Tô tendo ciricutico. O segundo episódio é o Desespero no Desfiladeiro Doce. Como o título já indica, nós começamos no desespero, um pesadelo da nossa querida boba da corte. O que nos responde a uma pergunta que não foi feita, que eles conseguem dormir e ter sonho, que é um pouco estranho, já que sonhos são cientificamente falando uma atividade neurológica e fisiológica, e eles são basicamente digitais agora. Mas eu não vou encanar com isso, porque isso é mais uma representação do medo que a Pomni tem de acabar parando naquele porão sinistro, o que é compreensível. Nesse episódio, a Agatha tenta dar o seu melhor e não destruir mais a cabeça da nossa protagonista, mas acaba se tornando um pouco de felicidade tóxica. A Zubo, ela nem faz questão de participar. A Gangly, ela continua passiva e sofredora. O Kingo nos demonstra em primeira mão que ele ainda consegue ter memória quando tem um balde na cabeça. O Jax faz o inferno na Terra, mas ele meio que vai embarcando na aventura, tentando sair do roteiro. E a Pomni passa por uma bad trip junto de um jacaré de goma, além de resumir basicamente todos os próximos episódios. Toda a nossa existência aqui é só um RPG? Eu vou ser sincera que esse não é lá meu episódio favorito, mas ele ajuda a Pomni a sair do desespero irradiante da alma dela, porque o problema do jacaré é basicamente o mesmo que o dela. O sentido de estar em um mundo falso, como continuar seguindo em um mundo de mentiras construído apenas para o entretenimento. O que nos traz ao ponto que a Pomni é capaz de se reerguer quando ajuda outra pessoa. Aquela coisa de que é mais fácil dar um conselho do que seguir. Tirando isso, nós temos essa informação que na real não sei o que pensar. Mas se eu começar a perder a noção de quem é humano e de quem é um NPC, vai saber o que pode acontecer. E tudo é encerrado com o funeral do Kaufman, o que traz para Pomni o principal de tudo, que nada daquilo pode ser real, mas as pessoas que a cercam ainda são reais. Diferente do primeiro episódio, esse aqui traz uma certa esperança, uma leveza necessária para não ser só dor e sofrimento. Por conta disso, eu dou um 7 de 10, em especial porque a comédia é bem legal nesse episódio. Tô tendo ciricutico. Nesse aqui, tudo começa com a Pomni descobrindo o que acontece com ela quando ela aprende a respiração, já que para cada um ali no circo, algo diferente acontece. Então Jax lança uma pedrada para nós. Eu quero manter vivo o mistério. O que vocês, os telespectadores, acham que é? Com quem que ele tá falando. Dessa vez eu não vou falar muito dos personagens, afinal os únicos que aparecem e têm um desenvolvimento são o Kingo, a Pomni, a Zubo e o Caim, o que faz isso ser um acerto peculiar. Kingo e a Pomni, graças a um certo coelho, acabam sendo colocados em uma aventura de terror pesada, tipo Silent Hill ou então Fatal Frame, o que é uma dinâmica maravilhosa por si só. Nós conhecemos mais sobre o Kingo, sobre a esposa dele, que tinha sido abstraída, e o ponto de que essas criaturas podem ser acalmadas no escuro, e a forma que ele ajuda e valida todo o sofrimento da Pomni. Eu posso apenas definir que é um momento lindo de parceria entre esses dois personagens e dialoga bastante com essas coisas de lembrança, algo absolutamente humano em um mundo tão irreal. Então a outra parte do episódio é com Caim e Zubo, onde conseguimos estabilizar finalmente um vínculo com ela. É uma sessão de terapia caótica onde ela tenta explicar para homear a noção da disforia. Nesse ponto podemos ver que o Caim é um pouco instável de certa forma. É deixado claro que ele foi criado com a determinação de criar aventuras e entreter os humanos que entram ali. Então, quem criou o Caim? E por que criaram ele para ser uma máquina de criar aventuras? Em considerações finais, o Jackson não fez desgraça porque ele foi amarrado. Então, 10 de 10 para esse episódio.
Tô tendo ciricutico. Um dia a máscara cai e se inicia com a Agatha e o Jax ensinando a Gangly a jogar beisebol, o que culmina neles brigando e a Gangly parecendo o cachorro do meme de separação. Em seguida, a Zubul dá pra ela uma máscara feliz de plástico, já que a máscara feliz dela tá sempre quebrando nos episódios. Obviamente, esse é um episódio especial da Gangly, mas também ele é muito mais que isso. Eles vão para uma aventura básica de trabalhador de McDonald's, onde descobrimos que a Gangly já foi uma gerente de uma rede de fast food quando ela ainda estava no mundo real, além de soltar esse comentário. Eu tô tendo um episódio de mania e você vai ter que aguentar mais 3 temporadas disso. Pra quem não sabe, um episódio de mania é uma fase de alteração extrema de humor, caracterizada por euforia, energia desmedida, impulsividade e agitação. É o estado de ativação do transtorno bipolar. Explicando de forma mais leiga, podemos dividir em 2 pontos, a depressão e a mania. A depressão é obviamente o ponto mais baixo de uma pessoa, a tornando desanimada e com tendências não muito saudáveis, e a mania é o ponto mais alto, um estado de alegria e euforia que leva a ser mais confiante, mais desprendido e a fazer as coisas apenas pelo impulso do momento. Não dá pra afirmar que a Gangly é bipolar, porque apesar de ser mais frequente nesse transtorno, existem outros termos que utilizam da mania. Mas não deixa de ser interessante e dialogar muito com o design dela, em principal com a ideia da máscara triste e a máscara feliz, que também é bem explorado nesse episódio. Com o passar do tempo, vamos vendo aos poucos como a Gangly vai cada vez mais se desiludindo com esse trabalho, que além de ser extremamente desestimulante, não faz ninguém crescer na vida. Em geral, eles vão trazendo muita crítica sobre esse meio de trabalho automatizado, o que é pontual. A última vez que eu pedi, esqueceram de colocar o molho que te deixa idiota. Também é aqui que vemos a Agatha sendo extremamente sincera, que é revigorante, além de estabelecer a relação complexa que ela tem com o Jax. Eu meio que te odeio, mas eu não quero que você me odeie. Ao final, nós descobrimos que a Gangly, apesar de utilizar uma máscara feliz, por baixo ainda continua, se não mais ainda quebrada. Mesmo sendo só uma aventura, isso reflete os sentimentos dela na vida real, como ela se sentia presa a um emprego ruim e sem conseguir estabelecer seus sonhos para a frente. Um CLT médio, basicamente. Apesar disso, o episódio tem um final aberto à esperança, mesmo que talvez de uma forma triste. Para finalizar, esse episódio tem tudo de bom. A Gangly sendo desenvolvida como personagem, a Agatha drogada, a Zubul participando do episódio, a Pomni gamada num jacaré, o Jax sofrendo e o Kingo em um touro mecânico. E com certeza uma nota 10 para esse episódio. Tô tendo ciricutico. Esse episódio é basicamente quando eles, cansados das aventuras do Caim, conseguem convencer ele de usar a caixa de sugestões e realizar aventuras que pudessem agradar a eles. A primeira é do Jax, onde a única coisa que descobrimos é que aparentemente a mãe dele caçava animais. Igualzinho ao que a minha mãe fazia. A terceira é da Gangly, que é um slice of life de anime, que é uma gracinha, mas não dura muito por culpa do Jax. A quarta é um céu estrelado em um piquenique, que aparentemente é da Pomni, é onde nós temos um diálogo bem explícito da Agatha com relação ao fato do Jax estar nesse momento sem muitos amigos, o que é interessante e deixa uma pulga atrás da orelha e uma torta de climão. A quinta aventura é da Zubul, que é um bar, e é onde descobrimos um pouquinho mais dos outros quando ainda eram humanos, como a Pomni explorando lugares abandonados, a Zubul gostando de fazer drinks, a Gangly a sua arte e sobre a vida complicada da Agatha, que ela levava com a mãe, o que explica bastante porque ela é da forma que é. O Jax, ele sendo, como sempre, inconveniente, tentando se aproximar da Pomni, o que deixa a Agatha preocupada. A última aventura é um jogo de beisebol, sendo obviamente uma aventura do Caim, onde acontece o Jax de maid por culpa da Gangly. E o que tiramos do final? Apenas o ponto da Pomni estar se aproximando do Jax e o Caim preocupado em ninguém gostar das aventuras dele. Uma nota 6, apesar de eu gostar desse episódio. Tô tendo ciricutico. No início temos uma declaração que vai acontecer uma premiação de melhor personagem, então o Caim chama todos para conversar sobre a próxima aventura e a Zubul manda uma dessa. Eu quero conseguir transar.
que quebra completamente a nossa querida IA de dentadura, que em seguida aposta em um jogo de confiança com armas, algo clássico de jogo de cooperação, mas tendo a péssima ideia de começar pelo coelho, que sem nem pensar atira na raga, terminando de acabar com o amor próprio do Caim, e ele apenas desiste de tentar, igual quando nada tá bom para os jogadores da sua mesa de RPG e você só entrega a bandeira branca. No início do jogo descobrimos que o Kingo inventou uma borboleta que cura a vida, o que nos faz perguntar como. A Pomni e o Jax aos poucos vão se entrosando, onde conseguimos ver a noção que o nosso coelho mais odioso tem de toda essa situação, apenas se entregando à ideia de que nada é real e aproveitando o momento. Ele acha que é engraçado, muito apegado à ideia de desenho animado, o que faz sentido, já que ele é tipo um pernalonga, sabe? Eu não vou negar, é divertido ver a Pomni sendo malvada com ele. Tudo ia bem até que essa cena acontece. O que é bem diferente do que ele diz em todo o discurso para Pomni. Depois de todo o jogo, sobra apenas a Pomni e o Jax, que nos leva a um diálogo que eu sinceramente acho um confronto muito bom entre esses dois personagens, onde o medo do coelho leva ele a ser um pouco malvado apenas para afastar a Pomni dele. E eu não consigo descrever em detalhes, apenas assistir já me diz como é um bom diálogo. Sou só um feto de franguinho incompreendido em um ovo que precisa ser aberto. Não, eu não sou. Ao fim, eles se encontram na premiação, terminando com um episódio num clima pesado, com o Jax talvez tendo uma crise de ansiedade no banheiro, aparentemente progredindo para um desenvolvimento pessoal dele. Eu dou uma nota 10 sem dúvidas. Tô tendo ciricutico. Quando eu planejei esse roteiro, a intenção era falar sobre todos os episódios, mas sinceramente os últimos 3 ainda são bem recentes, além de que eu sinto que ia estar explicando o que todo mundo já sabe. Então eu vou dar uma mudada de tom agora, mais pro finalzinho desse vídeo. Eu vou passar por cima das notas que eu dei para os últimos 3 episódios, antes de criticar em si a obra. Começando pelo episódio da praia, que é um divisor de águas, meio que ele entra com tudo nessa reta final da história, e sinceramente pensando nisso em roteiro, acho que é um momento apropriado, apesar de ter sido bem rápido, como se estivéssemos recebendo até agora migalhas de um mistério e em seguida um banquete inteiro dele. Acho que isso me leva a um 7. Pareceu muito despretensioso, mas ao mesmo tempo corajoso, quebrar a ideia de que a saída viria tão fácil diante das dificuldades impostas no episódio 1, mas que ao mesmo tempo foi o início acelerado do final da história, que decai um pouquinho. E o episódio que de jeito nenhum eu sei falar fica mais pra um 6, na minha opinião, se salvando muito por algumas referências bem claras, mas ele acaba levando ao extremo os acontecimentos, até como se ele tivesse desgastado os personagens. Tipo, é um bom clímax, mas que traz muitas complicações novas para um momento onde nem metade das coisas foram bem explicadas, e a crítica final cabe em ponto de que faltou tempo de tela para outros personagens. A Zobel, a Agatha, eu senti muito jogadas pro escanteio e senti que o Jax ganhou muitos holofotes, o que não faz mal. O mal tá que os outros personagens não tiveram mais episódios para serem desenvolvidos, porque um episódio não é o suficiente, né? E sim uma progressão deles. Então eu senti falta disso, e em geral é isso. Eu não odeio, mas eu sei que poderia ser melhor. Se eu fosse dar uma nota em geral para o Circo Digital, assim, a série em si, eu daria um 8. É uma boa nota. Eu não sinto que a série teve o final que ela merecia. Tipo, eu não sinto que esse é o final, porque eu sinto que faltou uma parte da progressão da história, faltou uma parte no desenvolvimento deles. É como se isso tivesse só passado reto e não foi colocado na série. A real é que eu pretendia fazer ainda nesse vídeo uma teoria / interpretação de muitas coisas na minha visão, mesmo que seja meio inútil agora que tudo acabou, mas acredito que sempre podemos especular as coisas, mas esse aqui já tá enorme, então eu vou ter que fazer um vídeo à parte sobre as minhas teorias e mais algumas coisas que eu não pude adicionar, mas eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Ele deu um trabalho do caramba, eu tô há 3
3 dias gravando e editando isso daqui. Então no fim eu acho que valeu a pena, apesar de eu não conseguir colocar tudo que eu queria. Obrigado para quem assistiu até o final e em breve eu voltarei mais com Circo Digital. Sabe que podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto você.